As ruínas da ilha Shima no Japão. Imagine-se em um lugar onde o tempo parece ter parado. A Shima, ou Gunkanjima, a ilha encouraçado, não é apenas um amontoado de ruínas, mas um testemunho silencioso da história e das emoções humanas. Ao passear por essas construções abandonadas, é impossível não sentir o peso das memórias que elas guardam. Respire fundo e prepare-se para essa jornada inesquecível. Uma ilha de contrastes. A Shima, localizada a cerca de 15 quilômetros de Nagasaki, é um exemplo extremo de como a civilização pode florescer e desvanecer rapidamente. A ilha foi um próspero centro de mineração de carvão, vital para o crescimento industrial do Japão entre os séculos 19 e 20. No entanto, com o declínio da demanda por carvão na década de 1970, a Shima foi abandonada abruptamente, deixando um cenário que lembra um filme pós-apocalíptico. A imagem do encouraçado. Vista de longe, a Shima se assemelha a um encouraçado flutuando no mar. Esse apelido, Ilha Encouraçado, não é à toa. As construções densas e robustas de concreto, cercadas pelo vasto oceano, dão a impressão de uma fortaleza intransponível. Quando a maré está alta, essa visão se torna ainda mais impressionante, com as ondas batendo contra as paredes da ilha, como se estivesse navegando através do tempo. A Grande Ascensão. A jornada de Ashima começou em 1887, quando a Mitsubishi comprou a ilha para extrair carvão das minas submarinas. Rapidamente, a pequena ilha rochosa foi transformada em um centro industrial próspero, com construções de concreto que davam a aparência de um navio de guerra. Imagine a cena: trabalhadores e suas famílias lotando os apartamentos, crianças correndo pelos corredores e o constante barulho das máquinas de mineração. Tudo isso em uma área de apenas 6,3 hectares. A Revolução Industrial do Japão. O desenvolvimento de Ashima é um microcosmo da Revolução Industrial que transformou o Japão. A ilha representa o desejo do país de modernizar-se rapidamente e competir no cenário global. As minas de carvão de Ashima eram essenciais para abastecer as indústrias emergentes, desde siderúrgicas até ferrovias. A pressão para extrair carvão rapidamente levou à inovação na engenharia e na construção civil, resultando nas impressionantes estruturas que hoje vemos em ruínas. A vida dos mineiros. Os mineiros de Ashima trabalhavam em condições desafiadoras, muitas vezes arriscando suas vidas nas profundezas das minas submarinas. Imagine a tensão e o cansaço após longas horas de trabalho em ambientes claustrofóbicos e perigosos. No entanto, a comunidade na superfície oferecia um refúgio, onde podiam compartilhar suas experiências, celebrar pequenas vitórias e apoiar uns aos outros em momentos de dificuldade. Os laços formados entre os trabalhadores e suas famílias eram fortes e significativos. Vida na ilha. O cotidiano de uma comunidade isolada. Apesar da densidade populacional extrema, a vida em Ashima era repleta de uma rotina peculiar. A ilha era uma miniatura do Japão urbano, com escolas, hospitais, templos e até mesmo um cinema. A comunidade de Ashima era unida, com as famílias dos mineiros criando laços fortes enquanto viviam lado a lado, literalmente. Imagine como seria crescer em um lugar onde você conhece todos os seus vizinhos e cada rua tem uma história para contar. Como você se sentiria vivendo em um lugar tão isolado e, ao mesmo tempo, tão repleto de vida? A infância em Ashima. Para as crianças, Ashima era um parque de diversões único. Elas brincavam nos estreitos corredores dos edifícios, exploravam os becos e construíam suas próprias aventuras nos ambientes industriais. As escolas da ilha ofereciam educação de qualidade, e as atividades extracurriculares proporcionavam uma sensação de normalidade e felicidade em um cenário industrial austero. As memórias de infância dos que viveram em Ashima são repletas de risos, descobertas e um forte senso de comunidade. As festividades e tradições. Apesar das condições difíceis, a comunidade de Ashima encontrava motivos para celebrar. Festivais tradicionais japoneses, como o Bon Odori e o Anami, eram comemorados com entusiasmo. Durante esses eventos, a ilha se enchia de cor, música e alegria. As famílias se reuniam para dançar, cantar e compartilhar refeições, criando momentos de felicidade que contrastavam com a dura realidade do trabalho nas minas. Essas festividades eram uma forma de manter viva a cultura e a tradição, fortalecendo os laços entre os moradores. O declínio, da prosperidade ao abandono. A partir de meados da década de 1960, a demanda por carvão começou a cair drasticamente com a crescente popularidade do petróleo. As minas submarinas de Ashima, que haviam fornecido carvão por décadas, tornaram-se menos viáveis economicamente.
Em 1974, a Mitsubishi anunciou o fechamento da mina, e Ashima foi evacuada. Imagine o sentimento de desolação e incerteza que os moradores sentiram ao deixar a ilha que por tanto tempo haviam chamado de lar. Aquelas construções robustas, antes cheias de vida, tornaram-se meras conchas vazias, ecoando histórias de um passado vibrante. A evacuação. A evacuação de Ashima foi um processo rápido e doloroso. As famílias tiveram que abandonar suas casas e pertences, levando consigo apenas o que podiam carregar. As escolas foram fechadas, os mercados ficaram vazios, e o silêncio tomou conta das ruas antes movimentadas. As emoções dos moradores, uma mistura de tristeza, perda e incerteza, são difíceis de imaginar. Para muitos, Ashima era mais do que um local de trabalho. Era um lar, um lugar onde memórias foram criadas e vidas foram vividas. Impacto econômico. O fechamento de Ashima teve um impacto significativo não apenas na vida dos seus moradores, mas também na economia local de Nagasaki e nas operações da Mitsubishi. A empresa teve que adaptar-se à nova realidade econômica, enquanto os trabalhadores desalojados precisaram encontrar novas oportunidades de emprego. O declínio da indústria do carvão no Japão marcou o fim de uma era, e Ashima tornou-se um símbolo desse período de transição. A redescoberta, fascínio moderno pelas ruínas. Nos últimos anos, Ashima tem atraído a atenção de exploradores urbanos, cineastas e turistas curiosos. As ruínas da ilha oferecem um vislumbre único da vida urbana do século passado. Sua aparência desolada e o isolamento proporcionam um cenário perfeito para filmes e documentários. Por exemplo, Ashima foi usada como inspiração para a Ilha do Vilão em 007, Operação Skyfall. A visita à ilha é controlada devido ao estado precário das construções, mas ainda assim, ela oferece uma experiência fascinante para aqueles dispostos a explorar. A fascinação pelo urbex. O fenômeno do urban exploration, exploração urbana, tem crescido nos últimos anos, e Ashima é um destino icônico para os entusiastas dessa prática. Exploradores urbanos são atraídos pela beleza melancólica das ruínas e pelo mistério das histórias não contadas. Eles capturam imagens impressionantes que contrastam a decadência com a história, criando narrativas visuais que despertam a curiosidade e a reflexão sobre o passado e o futuro. São realizadas em grupos limitados, acompanhados por guias experientes que compartilham histórias e informações sobre a vida em Ashima. Essa experiência é ao mesmo tempo educativa e emotiva, proporcionando aos visitantes uma conexão profunda com o passado. Caminhar pelas ruas desertas e observar os prédios deteriorados é como viajar no tempo, sentindo a presença daqueles que viveram e trabalharam ali. Andando pelas ruas desertas de Ashima, é impossível não imaginar as histórias de vida que aquelas paredes presenciaram. Cada construção, por mais deteriorada que esteja, guarda segredos do cotidiano dos trabalhadores e suas famílias. Pense nos momentos de alegria, como festivais tradicionais japoneses celebrados com entusiasmo, ou nos momentos de tristeza, como acidentes de mineração que tiraram vidas. A ilha é um museu ao ar livre, uma cápsula do tempo que preserva memórias de um capítulo crucial da história industrial do Japão. Histórias de superação. Entre as ruínas, encontramos histórias de superação e resiliência. Os mineiros enfrentavam condições de trabalho extremas, e muitos sofreram lesões ou perderam a vida nas minas. No entanto, suas famílias mostravam uma incrível capacidade de adaptação e força. O apoio mútuo e a solidariedade eram fundamentais para enfrentar os desafios diários. Essas histórias de superação são testemunho do espírito humano, capaz de encontrar esperança e força mesmo nas situações mais adversas. Os fantasmas de Ashima. Para muitos, Ashima possui um ar assombrado. As lendas urbanas e os relatos de acontecimentos sobrenaturais conferem uma aura de mistério à ilha. Há quem diga que os espíritos dos mineiros falecidos ainda perambulam pelas ruas desertas, mantendo vivos os segredos do passado. Essas histórias, envoltas em misticismo e superstição, contribuem para o fascínio enigmático que a ilha exerce sobre seus visitantes. O legado de Ashima, lições para o futuro. A história de Ashima é um lembrete poderoso de como a civilização humana pode ser ao mesmo tempo resiliente e frágil. Ela nos faz refletir sobre as mudanças econômicas e tecnológicas que moldam nossas sociedades e sobre o impacto ambiental e humano dessas mudanças. As ruínas de Ashima não são apenas um monumento ao passado, mas também um aviso para o futuro. Sustentabilidade e crescimento econômico. Um dos principais ensinamentos que Ashima nos oferece é a importância da sustentabilidade no crescimento econômico.
O rápido desenvolvimento da ilha, seguido por seu abrupto abandono, destaca a necessidade de práticas econômicas que sejam viáveis a longo prazo. A dependência excessiva de um único recurso, como o carvão, pode levar a consequências desastrosas quando esse recurso se esgota ou se torna obsoleto. Para evitar repetir os erros do passado, precisamos diversificar nossas fontes de energia e investir em tecnologias que minimizem o impacto ambiental. A humanização do progresso. As ruínas de Ashima também nos lembram da importância de colocar o bem-estar humano no centro do progresso. O sacrifício e a resiliência dos mineiros e suas famílias são um testemunho do espírito humano, mas também um alerta sobre os custos do desenvolvimento industrial. Devemos garantir que as condições de trabalho sejam seguras e justas, valorizando a saúde e a dignidade dos trabalhadores. A história de Ashima nos incentiva a criar um futuro onde o progresso tecnológico caminhe lado a lado com a justiça social. A preservação da memória. Ashima é uma cápsula do tempo que preserva a memória de um capítulo crucial da história industrial do Japão. A preservação dessas ruínas é essencial para que as gerações futuras possam aprender com o passado. As histórias e memórias dos moradores de Ashima são um patrimônio valioso, que deve ser transmitido e celebrado. Ao visitar Ashima, somos convidados a refletir sobre nossas próprias vidas e as escolhas que fazemos, reconhecendo a importância de preservar nossa história e cultura. Reflexões finais. A história de Ashima é muito mais do que uma narrativa de ascensão e queda. É uma lição sobre a natureza complexa da civilização humana, sobre como prosperamos e enfrentamos desafios, e sobre as maneiras pelas quais podemos construir um futuro mais justo e sustentável. As ruínas da ilha nos lembram de nossa capacidade de inovação, mas também de nossa responsabilidade em garantir que essa inovação beneficie a todos. Ao terminar esta jornada pela ilha, espero que você sinta a mesma fascinação e respeito por este pedaço de história que eu sinto. E quem sabe, talvez um dia você decida visitar Ashima e experimentar pessoalmente a poderosa sensação de caminhar por suas ruas desertas, onde o passado encontra o presente de uma forma única e inesquecível. Espero que tenham gostado dessa história. Agora faça a sua parte. Compartilhe com seus amigos e familiares. Um pouco de conhecimento é sempre enriquecedor. Dê um like, ative o sininho e se inscreva. Até o próximo!